Nesse vídeo vamos resolver a segunda prova de cálculo 3, que é uma prova sobre integrais de linhas e o teorema de Green. Então, a primeira questão, ele pede para poder utilizar o teorema de Green para calcular essa integral de linha aqui do campo vetorial f, onde o f, né, é dado por essa expressão daqui, e c consiste no arco da curva y igual a seno de x, de 0,0 até π0, e no segmento de reta π0 a 0,0. E ele ainda chama atenção para verificar a orientação da curva antes de aplicar o teorema. Então, primeiro vamos lembrar o que fala o teorema de Green. O teorema de Green fala que a integral, então assim, a integral sobre uma curva C do campo vetorial f dr, isso aqui é igual a integral dupla numa região D, onde essa região D aqui ela é a região delimitada por essa curva aqui. Então a gente está pensando nessa curva aqui como sendo fechada. A integral dupla da derivada parcial de Q com relação a x menos a derivada parcial de P com relação a y, dA, onde esse P e Q são as componentes do campo vetorial F. Então a gente está assumindo que o F de xy é igual a um certo P de xy vezes I mais Q de xy vezes J, onde I e J são os vetores canônicos do R2. E também a gente está assumindo que esse C aqui, ele está orientado positivamente. Então, ok, vamos primeiro tentar visualizar o que é essa curva C aqui da nossa questão. Então, eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Deixa eu ver aqui, digamos que nós temos... vou botar aqui π sobre 2, π. E vamos botar aqui, o 1 está mais ou menos aqui assim. Então a gente sabe que a função seno, ela vem aqui, atinge um máximo aqui no 1 e desce, e depois ela continuaria, mas aqui a gente tem que a nossa curva, que é o seno de x, né? Ele vai só de 0,0 até o π0. E aí quando chega aqui, aí ele vai de π0 até 0,0. Então ele vai daqui e ele segue até o 0,0 aqui. Então deixa eu desenhar aqui de preto para poder evidenciar essa parte aqui. Ok. Então, olha só, primeira coisa, observe a orientação dessa curva. Então, essa orientação aqui, ela é uma orientação negativa. Como é que a gente sabe disso? Porque se você se imaginar indo nessa direção aqui, né, a região que é delimitada pela curva, se você estiver andando aqui nessa direção, ela vai estar à sua esquerda ou vai estar à sua direita. Então, a região interna aqui, ele vai estar à sua direita. Então, isso significa que você tá com o sentido negativo da curva. Para poder ter o sentido positivo, você teria que ir na outra direção. Então, você teria que ir na outra direção. Que aí você, caminhando nessa direção aqui, a região interna aqui limitada pela curva, ela estaria à sua esquerda. Se você estiver de frente para cá, seu braço esquerdo estaria no lado de cá, que é justamente no interior aqui da região delimitada pela curva. Então, esse seria o sentido positivo. E quando a gente fala aqui do teorema de Green, essa igualdade é verdade para considerando C com orientação positiva. Então, olha só. A gente tem que a integral
ao longo de C, de f dr, isso aqui é igual a menos a integral de menos c f dr. Ou seja, quando a gente muda, isso aqui está indicando a curva com orientação contrária. Quando você muda a orientação da curva, você inverte o sinal da integral. Então, ao inverter a orientação da curva, eu tenho que botar um menos aqui para continuar com o mesmo valor da minha integral original. Agora, essa integral daqui, considerando a curva menos c, então essa curva menos c aqui, né? Ó, a curva c, ela é essa curva que foi dada pela questão. A curva menos c vai ser a mesma curva, só que percorrida na direção contrária. Então, essa integral aqui, ela é uma integral de uma curva com orientação positiva. Então, para essa integral aqui, eu posso aplicar o teorema de Green. Então, segundo o teorema de Green, isso aqui vai ser igual. Então, eu vou permanecer com menos aqui fora. E eu vou escrever agora a integral dupla. Integral dupla na região D, onde esse D vai ser essa região interna aqui, da derivada parcial de Q com relação a x, menos a derivada parcial de P com relação a y dA. Agora vamos ver aqui no nosso caso quem é o P, quem é o Q. Então a gente tem que o P de xy é a primeira coordenada aqui, que é raiz de x mais y ao cubo. Então isso aqui vai ser igual a raiz de x mais y ao cubo. E o Q de xy vai ser igual a x quadrado mais raiz de y. Vai ser igual a x quadrado mais raiz de y. Nós vamos precisar calcular a derivada parcial da Q com relação a x e da P com relação a y. Então, a derivada parcial da P com relação a y, isso aqui vai ser igual a... Derivando isso aqui com relação a y, isso aqui não depende do y, vai desaparecer. E isso aqui derivando com relação a y vai dar 3y quadrado. 3y quadrado. E derivando a Q com relação a x, eu vou obter, então eu quero derivar isso aqui com relação a x. Então isso aqui, como não depende do x, isso aqui vai desaparecer e vai sobrar somente a derivada disso aqui, que é 2x. Ok. E agora vamos analisar a minha região D. A minha região D, como eu falei, é isso aqui, ó, que é uma região do tipo 1. Você pode pensar aqui no x variando de 0 até π, e o y ele vai variar de 0 até seno de x. Então, essa curva aqui, né, a gente sabe que ela é o seno de x. Então, vamos escrever isso aí. Então, isso aí vai ser igual ao sinal de menos. E aí, essa integral aqui, agora eu posso colocar os limites de integração que eu já conheço, que vai ser o x variando de 0 até π, e o y variando de 0 até seno de x. Ok? E aí, a derivada parcial de Q com relação a x é 2x, mais a derivada parcial, ou melhor, menos a derivada parcial de Q com relação a x vai ser igual a 3y quadrado. Então, a derivada parcial de Q com relação a x menos a derivada parcial de... a derivada parcial de P. Derivada parcial de Q com relação a x menos a derivada parcial de P com relação a y.
Então agora, né, como eu já coloquei os limites de integração aqui, né, vou integrar primeiro com relação a y, depois com relação a x. Então vai ficar dy dx. Então isso aqui vai ser igual a menos a integral de 0 até π. Então integrando aí você vai ter 2xy menos y ao cubo, com y variando de 0 até seno de x dx. Então isso aí vai ser igual a menos a integral de 0 até π. Quando eu for substituir isso aqui, o y aqui por 0, vai zerar tudo, então não vai sobrar nada. Então basta substituir pelo seno de x, que eu vou ficar com 2x seno de x menos menos seno de x ao cubo dx. Então agora falta só integrar isso aí. E aí o que acontece? Isso aqui eu vou ter que usar integração por partes. Isso aqui eu vou fazer uma substituição trigonométrica aí para facilitar, para depois usar a substituição. Então vamos separar isso aí em duas integrais. Então isso aqui vai ser igual a menos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Então eu vou ter integral de 0 até π, 2x, vou até colocar o 2 aqui fora, vou colocar aqui 2, integral de 0 até π, de x seno de x dx, menos a integral de 0 a 2, de 0 a π. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. Seno de x ao cubo é igual a seno de x vezes seno de x ao quadrado. Mas seno de x ao quadrado vai ser igual a... Então, eu vou colocar aqui seno de x vezes 1 menos cosseno de x ao quadrado, né? Já que seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1, então seno de x ao quadrado vai ser igual a 1 menos cosseno de x ao quadrado. Isso aqui é igual a seno de x menos seno de x cosseno de x ao quadrado aqui. Então eu vou colocar isso aí. Seno de x. Então eu já vou até colocar aqui, não vou colocar tudo na integral, não, eu vou colocar separado aqui em duas integrais. Então eu vou colocar aqui só, então assim, ó, isso aqui é igual a isso daqui. Então eu vou separar aqui em duas partes, vou colocar seno de x dx menos, na verdade vai ficar mais integral de 0 até π de seno de x cosseno ao quadrado de x dx. Deixa eu fazer passo a passo para vocês verem como é que eu cheguei aqui. Então, a princípio, ó, tá, eu vou só substituir isso daqui, eu coloquei esse menos aqui fora, e vou substituir isso daqui por isso daqui. Então, eu vou ficar com seno de x menos seno de x cosseno ao quadrado de x, tudo isso dx. Fecha parênteses. Agora, eu vou fazer... Aqui vai ser igual a menos 2 integral de 0 até π de x seno de x dx. Deixa eu resolver logo essa integral daqui. Então, eu tenho 2 vezes... E o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Aqui tá ficando complicado, né? Daqui a pouco eu resolvo. Vou repetir aqui. 2 integral
de 0 até π, x, seno de x dx. E aí agora eu vou separar isso aqui também em dois integrais. Então eu vou ter menos integral de 0 até π seno de x. E aí agora eu vou fazer aqui menos com menos dá mais. Mais, tá, quando tem o dx, né? Mais integral de 0 até π de seno de x cosseno de x ao quadrado dx. Ok. Agora vamos resolver cada um dessas integrais aqui de forma individual. Então vou resolver primeiro a integral de 0 até π de x seno de x dx. Então primeiro eu vou fazer aqui, né? U igual a x, dv igual a seno de x. Então eu tenho que du é igual a 1 e v é igual a menos cosseno de x. Então, usando integração por partes, isso aqui vai ser igual a u vezes v, né? Então eu vou ter menos x cosseno x de 0 até π, menos a integral de 0 até π de v du, né? Então eu vou ter menos cosseno de x, menos cosseno de x dx. Então, avaliando, né? Quando eu for botar o zero aqui, ó, vai desaparecer, então o zero não precisa colocar. Então, e colocando π, eu vou ficar com menos π, e cosseno de π é menos 1, então eu vou ficar aqui vezes menos 1. Menos, quer dizer, eu vou logo cancelar aqui cancelar esse menos com esse menos aqui. Eu vou ficar com mais. Então, a integral de cosseno é seno, então eu vou ficar com mais seno de x avaliada de 0 até π. Só que seno de x, seno de π é 0 e seno de 0 também é 0. Então, isso aqui vai ser 0. Então, vai sobrar somente o menos π vezes menos 1, que vai dar π. Ok. Então, essa foi essa integral daqui. Agora, resolvendo essa integral daqui, você vai ter a integral de 0 até π de seno de x dx, que vai ser igual a menos cosseno de x avaliado de 0 até π. Então, nós vamos ter cosseno de π vai dar menos 1, então vai ficar igual a menos, que está aí fora do cosseno, vezes menos 1, que é o cosseno de π, menos, abre parêntese, e aí eu vou ficar com menos cosseno de 0, que é menos 1. Menos 1. Então, eu vou ter, os menos aí vão ser cancelados, vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Então, calculei outra integral. E, por fim, a integral seno de x cosseno ao quadrado de x. Integral de seno de x cosseno ao quadrado de x, de 0 até π. E aí eu faço u igual a cosseno de x, du vai ser igual a menos seno de x dx. Então, eu tenho seno de x dx é igual a menos du. Então, fazendo a substituição, isso aqui vai ser igual a integral de 0 até π de... Então, seno de x dx é igual a du, e cosseno ao quadrado de x vai ficar u ao quadrado du. Depois eu volto para o x para não precisar mexer com esse limite de integração aqui. Então, integrando isso aí, você vai ter u ao cubo sobre 3 de 0 até
π. Só que o 0 até π aqui é o x. Então, eu vou substituir de volta aqui o u por cosseno de x. Então, eu vou ficar com cosseno de x ao cubo sobre 3 elevado de 0 até 1. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a... Ah, opa, eu esqueci do menos. Então, seno de x, dx é menos d1. Então, vai ter um sinal de menos aqui. Então, vou ter um sinal de menos aqui. Então, tem um sinal de menos aqui. Então, ok. E aqui eu botei 1, não sei porquê. É π. Ok, então agora eu vou fazer cosseno de π, vai dar menos 1. Então eu vou ter menos 1 ao cubo, que vai dar menos 1. Então eu vou ficar com menos, que já estava aqui fora, vezes menos 1 elevado ao cubo, que vai dar menos 1. Sobre 3. Agora menos o menos do cosseno. Cosseno de 0 vai dar 1. Então eu vou ter 1 elevado ao cubo, que vai dar 1. Então vai ficar 1 sobre 3. Então isso aqui vai ficar, os menos vai se cancelar e vai ficar 2 sobre 3. Então essa é o resultado da outra integral. Ok, então agora deixa eu copiar isso aqui. Então, substituindo com o que a gente achou, isso aí vai ser igual a menos 2 vezes essa primeira integral, a gente achou π. Então, 2π menos essa segunda integral aqui, seno de x, a gente achou 2. Então, eu vou ter menos 2 mais essa integral daqui, nós achamos 2 terços. Então, mais 2 terços. E aí, isso aqui vai ser igual, então, a menos 2π. E aí eu tenho, colocar aqui, menos 6 sobre 3, mais 2 sobre 3, que é igual a menos 2π, menos 4 sobre 3, que é igual a 4 terços, menos 2π. Então, esse vai ser o valor final da nossa integral. Nossa integral de linha, utilizando o teorema de Green. Beleza, vamos para a próxima questão. Então, dado f, campo vetorial, né? x² i mais y² e a curva C, que é o arco de parábola y igual a 2x² de menos 1, 2 até 2, 8, determine uma função f tal que f seja o gradiente de f'zinho. Então, determine uma função f'zinho de modo que o nosso campo vetorial f'zão aqui seja igual ao gradiente do f'zinho. Então, como ele já fala assim, determine a função, então eu já vou assumir que, de fato, esse campo vetorial ele é conservativo. Então, eu não vou verificar que ele é conservativo, já que a questão já não pede para fazer essa verificação. Então, vamos fazer aqui a letra A. Então, determine uma função f. Então, assim, a gente tem que a derivada parcial dessa f com relação a x tem que ser igual ao que acompanha o i aqui, que é o x². E a derivada parcial da f com relação a y tem que ser igual à parte que acompanha o j aqui, que é y². Ok. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar isso aqui primeiro e vai integrar com relação a x. Então, você vai obter que o f de xy, integrando isso aí com relação a x, você vai ter x ao cubo sobre 3 mais uma função g de y. Já que, né, tipo assim, isso aqui é como se fosse mais a constante, mas a constante pode depender de y, porque se eu derivo uma função de y com relação a x, isso aqui vai dar zero, vai sumir. Então, isso aqui é um g de y. Agora, eu pego essa f aqui
e eu derivo com relação a y. Então, derivado com relação a y, eu vou obter fy de xy vai ser igual a... Então, derivando isso aqui com relação a y, como não depende do y, vai dar zero. Então, vai sobrar somente a derivada da g. Então, isso aqui vai ser igual a g' de y. Comparando isso aqui com isso aqui, né, tem que ser igual. Então, eu tenho que o g' de y é igual a y². Então, g' de y tem que ser igual a y². E agora você integra a g' para poder encontrar a g. Então, a g de y é igual a y ao cubo sobre 3. Mais uma constante k. Que agora essa constante não depende de nenhuma variável. Então, a minha função aqui, o f de xy vai ser x ao cubo sobre 3 mais o g de y, que é isso aqui mais k. Como ele pede para determinar uma função, eu vou pegar o k igual a zero, que fica mais simples. Então, eu vou colocar somente isso aqui. Então, mais y ao cubo sobre 3. Então, isso aqui é a nossa função f que a letra A está pedindo. E agora, a letra B pede para poder usar a parte A para calcular essa integral daqui. Então, assim, já que isso aqui é um campo vetorial conservativo, e a gente já sabe qual é a função cujo gradiente dá o campo vetorial, então a gente sabe que isso aqui vai ser igual a f do ponto final, vou colocar assim, ponto final da curva, menos o f aplicado no ponto inicial. Esse aqui é o teorema fundamental para integrar de linha. E a gente sabe que o ponto final é o ponto 2,8 e o ponto inicial é o ponto menos 1, 2. Então, a letra B, a gente tem que a integral de f dr ao longo da curva C vai ser igual a f de 2,8 menos f de menos 1, 2. Lembrando que a f é igual a x ao cubo sobre 3 mais y ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai ser igual a 2 ao cubo sobre 3 mais 8 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3 mais 2 ao cubo sobre 3. E aí eu tenho que... Isso aqui vai se cancelar com isso aqui. E aí eu vou ficar com 8 ao cubo sobre 3. E aí eu vou ficar com menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais 1 sobre 3. E aí 8 ao cubo vai ser... Isso aqui vai ser igual a 512 sobre 3 mais 1 sobre 3. Esse aqui vai ser igual a 513 sobre 3, que é igual a 171. Então, essa é a resposta da nossa letra B. E, finalmente, utilize o rotacional para determinar se o campo vetorial é conservativo ou não. Se for conservativo, determine uma função f tal que o campo vetorial é igual ao gradiente dessa função f. Então, primeiro a gente vai verificar se ele é conservativo utilizando o rotacional. Então, vamos calcular o rotacional do campo vetorial f. Então, o rotacional do campo vetorial f vai ser igual a o determinante de I, J, K. E aí, aqui na segunda linha, eu vou colocar a derivada, os operadores de derivadas parciais com relação a x, com relação a y e com relação a z. E na última linha eu vou colocar as coordenadas do campo vetorial, que é e elevado a z, 1, e x e elevado a z. Vamos calcular esse determinante aí.
Então eu vou pegar aqui as duas primeiras colunas, copiar e vou colar aqui. A gente vai fazer primeiro a parte do i, então eu vou ter aqui isso daqui menos isso daqui. Então eu vou ter a derivada parcial disso aqui com relação a y vai dar zero, né? Porque isso aqui não depende do y. Então eu vou obter zero. E a derivada de 1 com relação a z, derivada de 1 com relação a z, vai dar zero também. Então, menos zero vezes i. Ok. Agora, vamos para a parte do j. A parte do j, eu vou ter isso daqui menos isso daqui. Então, eu vou fazer a derivada parcial. Isso aqui com relação a z vai ser e elevado a z. Então, eu vou ter e elevado a z menos a derivada parcial disso aqui com relação a x, que vai dar e elevado a z. Z vezes j. Então, novamente, isso aqui vai dar zero. E agora vamos à parte do k. A parte do k, eu vou ter isso daqui e vou ter isso daqui. E novamente eu vou ter a derivada parcial de 1 que com relação a x vai dar zero, menos a derivada parcial disso aqui com relação a y, né? Como isso aqui não depende do y, vai dar zero também. Vezes k. Então, de fato, isso aqui vai dar o vetor nulo. Então, com isso, a gente conclui que esse campo vetorial ele é conservativo. Então, agora temos que encontrar uma função f tal que o gradiente dessa f seja igual a esse campo vetorial. Então, essa função, eu vou ter que o fx vai ser igual a e elevado a z, o fy vai ser igual a 1 e o fz vai ser igual a x e elevado a z. X e elevado a z. Então, eu vou pegar primeiro isso aqui e vou integrar com relação a x. E aí eu vou obter que o f de xy vai ser igual a x e elevado a z mais uma função g que depende de y e z. Agora eu derivo isso aqui com relação a y. Então eu vou ter fy vai ser igual a... Derivando isso aqui com relação a y vai dar zero, porque aqui não depende do y. Então eu vou ter somente a derivada parcial disso aqui com relação a y. Então vai dar a derivada parcial. Vou colocar gy de yz. E o que acontece? Eu tenho que isso aqui ele vai ser a constante 1. Então isso aqui é igual a 1. E agora eu integro isso aqui com relação a y. Então eu vou ter que o g de yz vai ser igual a integral de 1 com relação a y vai dar y, mais uma outra função que eu vou chamar de h, que depende apenas de z. Então, isso aqui vai ser igual a x e elevado a z mais y mais um h de z. Agora só falta descobrir quem é h. Então eu vou pegar agora isso aqui
e vou derivar com relação a z. Então, a gente tem que fz vai ser igual a, derivando isso aqui com relação a z, eu vou ter x e elevado a z. Derivada disso aqui com relação a z vai dar zero, porque y não depende de z. E agora falta a derivada de h com relação a z, que vai ser a galinha de z. Mais a galinha de z. Então, isso aqui, ó, tem que ser igual a isso daqui. E aí, fazendo a igualdade disso com isso, a gente verifica que o a galinha é igual a zero. Então, o a galinha de z é igual a zero. E aí, você integrando com relação a z, você obtém que h de z é igual a uma constante, que eu vou chamar aqui de k. Então, isso aqui vai ser igual a x e elevado a z mais y mais uma constante k. Então, para qualquer k, isso aqui vale. Então, você pode pegar, por exemplo, k igual a zero. Então, já que ele pede uma função, então você pode pegar o f de xy igual a x e elevado a z mais y. Então, isso aqui é a função cujo gradiente é este campo vetorial daqui. E com isso encerramos a prova.